Olá, gente linda e abençoada! Estamos aqui mais uma vez para meditar na Palavra de Deus. Eu sou a missionária Edeise Carvalho Antunes, agradeço a sua visualização, peço que você deixe o joinha, inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações do próximo vídeo. Compartilhe os vídeos, tem muito conteúdo, assuntos aí polêmicos e nós estamos aí no intuito do esclarecimento através da palavra de Deus. Vou estar deixando na descrição os textos que foram pesquisados para que você também possa acompanhar e lê-los na sua casa, tudo bem? Nós hoje vamos falar sobre disco voador, ele existe? A palavra de Deus diz no Salmo 115, o versículo 16, fala para nós assim: os céus são os céus do Senhor, a terra ele deu aos filhos dos homens para que nela habite. Então, é um tema bastante aí comentado, né? Muitas pessoas, eu vi um disco voador, tal. Agora eu gostaria de fazer aí uma pergunta: porventura algum avião alguma vez bateu em algum disco voador? Caiu peça de disco voador em algum lugar? Nós vemos aí nas plantações, às vezes aparecem aqueles sinais em círculos que ninguém sabe como que aquilo foi feito. Porque até já foi falado, olha, o homem não teria condição de fazer um sinal daquele e todos iguais, um círculo dentro de outro círculo. Então a Bíblia diz que Deus tem os seus mistérios, que ele revelará naquele dia. Que dia? Quando os seus servos estiverem diante dele. Ele vai relatar, ele vai mostrar aos olhos nus de cada um os seus segredos. Por enquanto, cabe a nós saber que Deus criou todo o universo. E ele fez os planetas e fez a terra, e esse versículo está dizendo, ele deu a terra aos filhos dos homens para nela habitar. E o homem está preocupado com o que tem no universo, com o que tem lá em cima. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Então existem outros céus, não é isso? No livro de Enoque diz que são 7. Então Deus tem muitas coisas que ele criou no universo que nós não temos ciência. As estrelas são milhares e milhares. Planetas é o que se conhece, são os planetas Netuno, Plutão, Saturno, a Lua, o Sol, né? E nós estamos aqui na Terra, habitamos aqui, sendo que o homem já foi ao espaço muitas vezes. Agora, olha que interessante. As escrituras apontam para um conjunto de seres não físicos que circundam o nosso planeta e se relacionam com os humanos. Eles, todavia, são identificados como anjos decaídos. Eles são chamados de potestades do ar. Efésios 2:2. A palavra de Deus diz, para que nós possamos nos revestir da armadura de Deus, para que possamos resistir as potestades. Nós não temos que lutar contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades nos lugares celestiais. Eles estão nos ares, né? Você veja que Daniel, quando batalhou para receber a sua bênção, o anjo tentou passar, mas enquanto Miguel, o arcanjo Miguel, não veio para socorrê-lo, para entrar em batalha, a bênção não chegou até Daniel. Então, porque eles estão nos ares tentando impedir nós recebermos as nossas bênçãos. Ele pode fazer sinais? Satanás faz sinais também, para confundir. Ele quer imitar. Não é que ele faz um sinal como Deus, mas ele quer imitar, ele quer ser parecido com Deus de todas as formas. Então, ele usa aquilo que ele tem na sua mão. Eles são capazes de se transfigurar em anjo de luz. 1 Coríntios 11:14. Olha só o que a palavra de Deus fala para nós. Mas a palavra de Deus diz que no finais dos tempos haveriam sinais nos céus. Lucas 21:25 diz, e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra as nações ficarão desesperadas com um medo terrível
do estrondo do mar e das ondas. Muitas pessoas desmaiaram de terror, preocupadas com o que está sobrevindo. Então, quer dizer, Deus já está avisando, olha, vai ter sinal no céu, vai aparecer muita coisa no céu. Então, muitas vezes as pessoas vêm e acham, é um disco voador. Pode ser que Deus tenha criado uma outra raça no universo? Pode, mas eu não acredito nisso, porque a palavra de Deus diz que tem os seres na terra e os seres espirituais que estão no céu. Se ele criou ou não criou, não cabe a nós. Não, é segredo dele, ele tem segredos. Agora, eu não acredito que ele daria essa oportunidade, se fosse o caso dele ter criado uma outra raça, em outro local, em outro planeta, que eles tivessem acesso a vir aqui disco voador e se mostrar para nós, e a pessoa ser abduzida e sobe e desce. Eu não sei, eu não vejo, não acredito nisso. Sinceramente, não creio. A palavra de Deus diz ainda em Atos 2,19: mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Então Deus já está falando, eu vou mostrar sinais no céu. Mostrarei maravilhas em cima no céu. Então o que os homens veem é o que eles acham que é um disco voador. Quando Jesus nasceu, você já leu a história do nascimento de Jesus? Que conta que os 3 magos do Oriente, os 3 reis do Oriente, vieram porque eles receberam a notícia da parte de Deus e souberam do nascimento do Messias. E eles queriam trazer presentes: ouro, incenso e mirra. E aí diz que eles partiram. Mateus 2,9 diz: e tendo ouvido o rei, partiram. Que rei? O rei Herodes. O rei Herodes queria saber onde estava Jesus para matá-lo. E eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Então veio uma estrela cadente, ela fazia um movimento, e eles foram acompanhando o movimento daquela estrela, até que ela parou no lugar acima aonde o Senhor Jesus estava. Então foi aí um sinal no céu. Nós vemos os meteoros que fazem esse tipo de trajeto, não é isso? Esse movimento. Um sinal aí muito comum, que de tempos em tempos aparece, é o eclipse. É um sinal no céu. Agora, olha só a visão que o profeta Ezequiel teve. Então olhei e contemplei uma terrível tempestade que se aproximava, vinda do norte, uma nuvem enorme com relâmpagos, raios intensos, cercada por uma forte luz. E o centro de fogo parecia metal reluzente. Ezequiel 1, leia o capítulo de Ezequiel 1. Então ele teve uma visão, ele viu e o centro do fogo parecia metal. Olha a visão que ele teve, podia dizer, um disco voador, não é isso? E tinham a semelhança de homem, cada um, os seres que ele viu, cada um tinha 4 rostos, como também cada um dele 4 asas, e os seus pés eram pés direitos, e as plantas dos seus pés, como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como a cor de cobre polido. E tinham as mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham rostos, seus rostos e suas asas, e uniam-se as suas asas umas às outras, e não se viravam quando andava, e cada qual andava continuamente em frente. E a semelhança do rosto era como a semelhança do rosto do homem, e do lado direito todos os 4 tinham rosto de leão, e do lado esquerdo rosto de boi, e também tinham rosto de águia. Então eles era um ser que tinham asas, tinham pés, tinham braços e mãos como de homens, tinha rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia. Olha o que ele via, a visão que ele teve.
E assim eram as suas asas estendidas por cima, cada qual tinha 2 asas, juntas uma à outra, e as 2 cobriam o corpo deles. E cada qual andava diante de si, para onde o Espírito havia de ir, iam, e não se viravam quando andavam. Ezequiel 1, do versículo 5 ao versículo 12. Muitos poderiam dizer extraterrestre. Ele não poderia dar essa interpretação. Eu vi um disco voador com extraterrestre. Tinha rosto de homem, rosto de leão, rosto de águia. Ele estava se referindo aí aos querubins de Deus, aos seres celestiais. Ainda fala em Ezequiel 1, do versículo 18 ao 22. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estas 4 tinham suas cambotas cheias de olhos ao redor. E quando esses seres viventes andavam, as rodas ao lado deles, elevando-se aos seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Para onde o Espírito queria ir, eles iam. E para onde o Espírito tinha que ir, as rodas elevavam defronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Leia também esse trecho, do versículo 18 ao 22. Então existiam os seres viventes e as rodas. Olha só. Então eu não creio na existência de disco voador. Se alguma coisa do tipo Deus tiver que revelar, ele vai revelar a seu tempo oportuno. Não cabe a nós. E existe muita coisa que os homens não sabem interpretar. Para interpretar as coisas de Deus, é necessário que sejam interpretadas através do Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas, quando viram aquela passagem de que Jesus andava sobre o mar, eles achavam que era um fantasma. Então eles já acreditavam em fantasma. Existem muitos tabus, muitas coisas que são feitas aí pelo adversário para confundir, e nós devemos estar embasados na palavra de Deus. Deus te abençoe grandemente. Nós ainda pesquisaremos um pouco mais e falaremos numa outra oportunidade sobre esse assunto. Mas fica para ti um forte abraço da missionária Daisy. Até o próximo vídeo.